Muito bem. Boa noite para quem está em casa também. Bem-vindos à nossa casa hoje. Vou passar alguns recados da casa que a gente já tem passado toda a semana. Sobre as atividades da casa. A gente não pode esquecer de utilizar dos recursos que a Casa Espírita oferece. A gente tem a água fluidificada, que todos podem trazer de casa, pedir para fluidificar. A caixa de vibração, para lembrar daqueles que não puderam vir, e a gente se lembra deles e coloca que estão necessitados. Temos também o atendimento fraterno, para quem quer fazer uma conversa antes de simplesmente tomar o passe. Então a nossa casa oferece cursos, oferece várias oportunidades para todos que quiserem participar conosco. Psicografia da noite, entre o céu e a terra. Hoje é um dia muito especial. Estamos repletos de visitantes, todos com o objetivo de conhecer as benesses de Cristo. O Evangelho de Jesus derrama bênção e cura feridas d'alma. Basta crer e verá. Essa equipe deseja esclarecer-se acerca das atividades de uma casa espírita na crosta, a partir da colaboração e empenho dos amigos encarnados. Desejosos de aprender sobre a mediunidade, observam a fim de se prepararem para ser intermediários entre o céu e a terra em próxima encarnação. Para tanto, necessitam ampliar conhecimentos e preparam-se para as propostas que o trabalho exige: renúncia, respeito, amor. E todo preparo é pouco. Muitos dos preparados das escolas do além frustram suas expectativas de realização e retiram-se fracassados do palco da vida terrena. O Evangelho necessita adentrar a tessitura da alma, para não ser esquecido pelo véu espesso da matéria. Agradecemos a oportunidade de recebê-los nessa casa bendita, bem como de tecer algumas considerações sobre as relações do mundo físico e espiritual. Mensagem recebida nesta casa em 14 de março. Então, essa psicografia fala bastante da importância da gente participar da casa espírita, da gente vibrar enquanto está aqui, por aqueles desencarnados que também vêm em busca de um alento. Então, tanto quem está em casa como os que estão aqui, a vibração no momento em que estamos aqui é bastante importante. Então, vamos vibrar na noite de hoje pelo irmão Alexandre, que vai fazer nossa palestra, e vamos fazer uma oração para dar início na atividade de hoje. Senhor, agradecemos a oportunidade desta casa bendita que nos acolhe, a oportunidade de podermos aprender, a oportunidade de podermos trazer nossos queridos, seja no coração, seja por meio de homenagens, seja por meio das lembranças que temos, que colocamos nas caixas de vibração. Senhor, cuida dessa palestra, cuida de todos que estão aqui, encarnados, desencarnados, e os que estão em casa também assistindo. Que essa aura de amor que se torna ao redor desta casa agora, possa atingir locais onde há necessidade de amor e de paz. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. A gente teve uns probleminhas técnicos aí para começar, né? Mas está tudo certo. O tema de hoje que a gente propôs a falar um pouquinho sobre a persistência, né? E o que seria persistência? Persistência é quando a gente insiste, né? Então, a gente faz uma vez,
não dá certo, tenta de novo, né? Além da insistência, a gente ter, né, a capacidade de não esmorecer diante das dificuldades, né? A capacidade da gente ter fé de que aquilo que a gente está querendo fazer dê certo. Então tem muitas definições sobre o que é persistência, né? Um presidente americano, ex-presidente, na verdade, chamado Calvin Coolidge, é atribuída uma frase a ele, dizendo que a persistência é a maior força do universo. Ela é mais poderosa que a inteligência, porque nós vemos muitos homens inteligentes fracassados na vida. A persistência, ela é mais poderosa que a genialidade até. Gênios que não foram bem-sucedidos nas suas atividades são muito comuns também. A persistência, ela é mais poderosa até que a educação. Homens educados que não alcançam aquilo que almejam é algo muito comum também. Acredito que todos nós conhecemos pessoas assim, né? Pessoas que quando eram jovens eram super inteligentes, eram pessoas promissoras, que nós acreditávamos que fossem ser muito bem-sucedidas nas coisas que iriam fazer, e que, por não persistirem, não alcançaram aquilo que queriam, né? Então, a persistência é o segredo de quase tudo que é bem-sucedido, que tem sucesso. Nós conhecemos, né, muitos casos de pessoas que persistiram naquilo que queriam fazer, persistiram nos seus ideais, né, e entraram para a história. Então, a persistência realmente é uma virtude que a gente tem que buscar na nossa vida. Tem uma frase do Descartes, né, que a gente escreve Descartes, né, que é um filósofo francês, que diz: penso, logo existo, né? E a gente pode parafrasear essa frase dizendo: persisto, logo consigo, né? E não penso, logo desisto, né? Que é o que nós fazemos muitas vezes na nossa vida, né? Tem uma tarefa lá, então ao invés da gente ver pelo lado o que eu tenho que fazer para conseguir fazer aquilo que eu quero? Ah, preciso fazer isso, fazer aquilo, etc. A gente já pensa pelo lado negativo, né? Vamos lá no Milei de hoje? Ah, mas está frio, está chovendo, eu não estou muito legalzinho, estou com uma pequena dor de cabeça, estou com uma dorzinha nas costas, ah, não estou me sentindo bem, aí eu não vou, né? Oportunidades, por exemplo, de reencontrar amigos, a gente dispensa, porque vai dar trabalho. Oportunidades de se encontrar com a família, a gente também dispensa. E, principalmente, oportunidades de trabalho no bem. Nós também desistimos muito facilmente. Eu lembro que teve uma época que eu estava estudando para concurso e eu estudava todos os dias, inclusive de sábado e domingo, né? E uma pessoa me falou: nossa, mas como é que você aguenta, né? Porque eu trabalhava também, né? Eu trabalhava durante a semana, estudava, aí sábado e domingo também estudava.
Só que o interessante é que essa pessoa que me perguntou, ela tinha acabado de passar a noite inteira numa balada. Então, quer dizer, para os nossos divertimentos e nossos prazeres, a gente sempre acha um jeito de fazer. Mas para as coisas que vão ter resultados bons, positivos, as coisas que a gente precisa fazer, aí a gente dispensa, arruma uma desculpa e não faz, né? No Evangelho tem muitos exemplos de pessoas persistentes, pessoas que insistiram e conseguiram alcançar aquilo que queriam. E são exemplos, né, que nós podemos seguir. Um exemplo que a gente tem é do Zaqueu. O Zaqueu era um homem que ele tinha ouvido falar de Jesus e ele queria muito encontrar com Jesus. E quando Jesus chegou na cidade onde ele morava, tinha uma multidão, né, junto com Jesus. E fala no Evangelho que ele era um homem de baixa estatura. Então, quer dizer, ele era baixinho, né? Talvez ele fosse assim, mais ou menos da minha altura, assim, né? Então tinha uma multidão lá e ele não conseguia chegar perto de Jesus, né? Aí o que ele fez? Ele viu uma árvore lá, subiu na árvore e ficou no galho da árvore lá para conseguir ver Jesus. E ele era um homem rico, esse Zaqueu. E aquela atitude foi uma atitude que não estava, né, naquele padrão de um homem rico, né? Imagina você, como diz, né, a gente fala no popular, trepar numa árvore para ver uma pessoa, né? Era uma coisa de criança e tal. Mas ele fez isso. E Jesus, percebendo aquela persistência, aquela vontade que ele tinha de ver ele, né, olhou e falou: Zaqueu, desce, hoje eu vou ficar na sua casa. E daí Jesus foi para a casa do Zaqueu e falou: a partir desse dia essa casa está salva, né? Que a paz seja feita dentro dessa casa. Um outro exemplo que a gente tem de persistência é de uma pessoa chamada Bartimeu. Ele era cego e diz o Evangelho que ele ficava numa estrada pedindo esmola. E ele também já tinha ouvido falar de Jesus. E Jesus estava vindo também com uma multidão naquela estrada, e o cego ficou gritando: Jesus! Fazendo um verdadeiro escândalo, né? E ele gritava tanto que Jesus falou: o que é essa pessoa? Ele falou: não, é um cego, né, que está chamando pelo Senhor. Aí ele falou: então traz ele aqui. Aí trouxeram o cego, Bartimeu, e Jesus falou: o que você quer? O que queres? Aí o cego falou: mestre, eu quero enxergar, quero ver. E Jesus fala: ok, tudo bem, que você veja. E o cego Bartimeu começa a ver, né? Então você vê que são dois exemplos de pessoas que insistiram lá, né? Esse homem, o cego Bartimeu, ele ficou gritando no meio da rua até que Jesus o visse e o atendesse. E tem a história também da mulher cananeia, que eu acho que é a história mais bonita de persistência, né? Que diz que Jesus estava andando no trajeto entre duas cidades, entre Tiro e Sidom. E aí uma coisa que eu acho interessante, recomendo para todos que façam, né? Hoje em dia a gente tem o Google Maps. Vai lá e vê as cidades citadas no Evangelho, é muito interessante.
Porque todas aquelas cidades do Evangelho existem até hoje. Então a gente consegue ver onde fica o Mar da Galileia, onde fica Cafarnaum, onde fica Nazaré, Jerusalém, Belém, Cesareia. Você vê no mapa lá, todas essas cidades existem ainda. E então Jesus estava indo de Tiro para Sidom. Hoje em dia essas cidades ficam no Líbano, né? E daí fala no Evangelho que ele estava lá porque ele queria ficar longe das multidões e descansar um pouco. Só que uma mulher que era cananeia, que já tinha ouvido falar de Jesus, segue Jesus e os apóstolos e fica chamando por Jesus, falando: Jesus, tende piedade de mim, tende piedade de mim. E aparentemente Jesus faz que não está ouvindo a mulher. Aí os apóstolos falam para Jesus: nós vamos mandar ela embora. E Jesus fica quieto, não responde nada. Aí ela vai correndo, passa Jesus e se prostra na frente dele. E fala: Senhor, sei que és filho de Davi, sei que és filho de Deus, compadece-te de mim. E Jesus fala: eu vim para os filhos de Israel. Aí ela fala de novo. Então vê, ela já pediu uma vez, Jesus, aí ela corre, se prostra em frente de Jesus. Jesus fala: eu vim para os filhos de Israel, porque ela não era judia, né? Ela era cananeia. Aí ela fala: Jesus, compadece-te de mim. Aí ele fala: é correto tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Aí a mulher fala assim: mas mesmo os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem das mesas dos filhos. Aí Jesus fala: grande é a sua fé. Aquilo que você pediu já está feito. E Jesus cura, né? Que a filha da mulher estava doente. E se a gente pensar, né? A gente sempre tem aquela ideia que Jesus é todo bondade, né? É estranho, não é? Essa atitude dele. Porque imagina se fosse a gente, né? A gente chega para Jesus e fala: Jesus, por favor, me ajude e tal. Ele fala: mas eu vou tirar dos filhos, né? Dos filhos aqui de Israel e dar para os cachorros. Chamou a mulher de cachorrinho, não chamou? Não é estranha essa atitude de Jesus? Mas é que Jesus, na verdade, ele estava testando a fé, a persistência daquela mulher. Né? Porque, imagina assim, a gente vai falar com uma pessoa, a pessoa nem dá bola. Qual é a primeira atitude que a gente faz? Falar: então... né? Aí ela insiste, ela corre e se prostra ali. Aí ele fala: mas eu vim ajudar aqui os judeus. Não, você não é nem a judia. Aí ela fala: por favor, me ajuda. Né? Aí ele dá um terceiro golpe. Ele fala: mas é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Só que é claro que quando ele estava falando isso, no coração dele, ele já tinha ajudado a mulher. Né? Mas ele queria saber se a mulher tinha fé, tinha persistência.
Isso aconteceu com muitas outras pessoas que são citados na Bíblia, no Evangelho. Um exemplo que a gente pode dar é o de Jó, né? Quando Jó ele é testado por Deus, diz que ele estava na rua, ele tinha perdido todos os bens e a família. O corpo dele era coberto de chagas e os cachorros vinham lamber as suas feridas. E mesmo assim, Jó falava, não, eu tenho fé no Senhor. O próprio Cristo, o que aconteceu com ele? Foi preso, aí colocaram um ladrão e ele. Escolheram o ladrão. Aí ele foi açoitado, colocaram nele uma coroa de espinhos, aí ele teve que carregar a cruz até o Gólgota, foi crucificado e morreu. O que ele fez para merecer aquilo? Não é? Os apóstolos, o único apóstolo que morreu de velhice foi João. Ele morreu numa ilha, né, chamada Ilha de Patmos, onde ele escreveu o Evangelho segundo João. Diz a tradição que ele morreu com mais de 100 anos de idade. Mas todos os outros apóstolos, eles morreram assassinados. Bartolomeu, por exemplo, ele foi esfolado vivo. Arrancaram a pele do corpo dele. Tiago, ele foi decapitado e esquartejado, e os seus despojos foram jogados por cima do muro de Jerusalém. Bartolomeu, né? Bartolomeu eu já falei. Natanael, dizem que ele foi colocado numa grelha, embaixo de brasas, né? Com brasas embaixo dele, para ele ser assado vivo. E assim tantos outros. Paulo, por exemplo, morreu decapitado, né? E tivemos tantos outros mártires descritos nos evangelhos que sofreram muito. Então, quando a gente sofre e a gente acha que isso não é justo, a gente tem que lembrar deles, não é? Porque eles também sofreram. E não só eles, mas tantas outras pessoas sofrem no mundo, não é? E daí vem aquela grande pergunta, né? Por que Deus deixa as pessoas sofrerem tanto, se Ele é tão bom e justo? Por que isso acontece? Não é? Essa é a grande questão que a gente se pergunta. Tem muitas e muitas e muitas teorias, filosofias e livros escritos para tentar responder essa pergunta. Mas a nossa doutrina, ela tem uma explicação, né? Ela diz o seguinte, que nós estamos ressarcindo nossos débitos do passado. Coisas que nós fizemos, né? Por isso é que nós temos aquela frase que abre o Sermão da Montanha, né? São várias frases que falam: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque obterão justiça. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então ele começa com o sofrimento, mas depois ele dá a chave para que a gente pare com o sofrimento. Então ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
que somos nós, né? Nós choramos, temos sedes de justiça, porque por que eu sofro tanto? O que eu fiz para isso acontecer comigo? Aí ele dá a chave. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os que trazem a paz, os pacificadores, porque obterão a paz. Bem-aventurados todas as vezes em que fores caluniados, perseguidos, injustiçados em meu nome, porque grande será a sua recompensa no reino dos céus. E ele diz mais, né? Que a gente deve se alegrar quando a gente sofre. Não é algo que aparentemente é um paradoxo, né? Porque eu penso assim, eu devo me alegrar quando está tudo bem, né? Por que eu devo me alegrar quando eu sofro? Eu devo me alegrar quando eu sofro, porque assim eu vou estar ressarcindo aqueles débitos. E mais, ele fala, grande é a recompensa. Então, gente, a persistência, ela é isso, né? A persistência, ela tem a ver muito também com a fé. Porque se eu não tiver fé nesses ensinamentos, então, o que Jesus falou está errado, né? É apenas uma história. Porque ele falou, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então quer dizer, não, essa parte aqui eu acredito. Essa outra parte eu acho que não tem nada a ver. Então, não é que nem a lei humana, né? Porque a lei humana a gente respeita uma parte, a outra a gente não respeita muito, né? Tem lá uma placa lá, proibido estacionar. Eu paro meu carro embaixo da placa. Que é a lei humana, né? Se ninguém vê, beleza. Mas a lei divina, ela não tem como eu escapar dela. É impossível. E se eu não acreditar que tudo aquilo que Jesus nos disse faz sentido, então a minha fé ela é vacilante. E é por isso que tantas pessoas abandonam a fé. Porque ela não consegue compatibilizar essas duas coisas, o sofrimento com a bondade e justiça de Deus. Então, se uma coisa não faz sentido com a outra, aquilo ali, né? E o mundo, né? E a fé, ela tem uma questão também de tempo, né? Porque o nosso tempo, ele é imediato, né? Então eu quero que a coisa aconteça ali naquela hora. E a nossa cultura moderna, ela insiste nesse ponto, né? Faço um pedido lá de comida no lugar lá, no meu celular. Atrasou 5 minutos, eu já falo, tá demorando aqui, né? Aí ligo lá no restaurante, o que aconteceu? Teve um acidente, o motoboy lá bateu com a moto. Tá, mas vocês já estão mandando outro aí na minha casa ou não?
Ninguém aqui vai fazer isso, porque somos todas pessoas, né? Mas isso acontece, né? Já ouvi alguém dizer isso, que isso aconteceu. E quando eu tenho essa insistência imediatista, isso é porque eu às vezes tenho uma relação econômica ou comercial com Deus. Por quê? Porque a gente pensa assim, olha, eu vou rezar, vou na igreja, vou vir no centro, vou tomar passe, vou acender uma vela, vou pôr uma água, não sei o quê. Em troca, Deus tem que fazer o que eu estou pedindo para Ele. Então é um comércio, né? Eu faço isso aqui, em troca, eu espero que Deus me faça outra coisa. Se a gente for observar as religiões, principalmente as antigas, elas eram desse jeito, né? A pessoa fazia uma colheita lá, aí oferecia lá uma parte da colheita para o Deus. Por quê? Porque ele queria que a próxima colheita fosse melhor. Sacrificava lá um carneiro, um animal, uma pomba, né? Por que ele sacrificava? Não, eu sacrifico lá para o meu Deus, em troca, ele tem que fazer uma coisa para mim. Então, se eu tenho essa mentalidade, eu estou pensando como o pessoal lá 3, 4, 5 mil anos atrás. É comércio. Né? Eu vou lá, fico lá meia hora, participo do ritual, faço lá o que me pedem, não sei o quê, né? Qualquer templo, lugar que eu vá. Aí, em troca, eu quero que Deus, ou Jesus, no caso do cristão, né, faça a minha vida ficar boa. Se eu estou fazendo isso, eu estou lá igual o pessoal lá 3 mil anos atrás. Jesus, ele propõe outra coisa, né? Você está sofrendo, tal, tá, tenha fé. Né? Olha o meu caso aqui, do próprio Jesus, né? Só da gente fazer esse exercício de ver no mapa ali, onde ficam as cidades e tal, a gente vê quanto que foi a persistência de Cristo, né? De Jerusalém até Sidom lá, que é a cidade lá que ele estava, são 500 quilômetros. Imagina se andar aquilo ali a pé, no deserto, né? Que o deserto é assim, é 40 graus durante o dia e 7, 8 à noite. E a pé. E sem comida, sem água, né? Dormindo ao relento. E assim, não é que ele fez uma vez, ele fez várias. Né? E sendo perseguido. E você imagina o petitório, né? Porque as pessoas procuravam ele para pedir as coisas. Me cura. Teve um até que pediu para ele, que estava com um problema de herança lá, ele queria que Jesus falasse para o irmão dele que tinha que dividir a herança com ele. E Jesus falou, mas quem que falou que eu sou o juiz aqui para dividir a herança de vocês? Né? Então você imagina a quantidade de gente que estava lá só para pedir coisa para ele. Tem uma história famosa de 10 leprosos que andavam juntos, né? E Jesus cura os 10. Dos 10, um volta e agradece. Hoje em dia tem cura, né? Mas a lepra naquele tempo, a pessoa ia apodrecendo vivo. Então você imagina você ser curado dessa doença. E um volta para agradecer ele. Os outros vão embora assim, tipo, que legal, tô curado, e vão embora.
Então, um pouco, quando a gente vê essas histórias, a gente tem que pôr a mão aqui e pensar, o que eu, né? O que eu faria lá? Será que eu seria aquele que agradecesse? Né? Eu podia, né, durante um tempo, né, ficar lá, vou ficar lá uns dias com Jesus, mas Jesus, você vai comigo até lá, né? O Jerusalém, não dá, Jesus, aqui, tenho que ficar aqui, né? É longe. Eu já fiquei 3 dias aqui com o senhor, né? Então, isso é que é persistência. A persistência é uma ação ativa. É fazer alguma coisa. E não passiva, que é ficar lá pedindo um monte de coisas. Né? A grande, vasta maioria... Grande não, né? Na verdade, a única pessoa que aparentemente ele curou e virou seguidor foi Maria Madalena, né? Que diz o Evangelho que ela tinha 7 demônios, no nosso caso da doutrina, 7 espíritos obsessores com ela. Aí ele curou e ela virou discípula, seguia Jesus, tal. Os outros todos, né? Paralíticos, cegos, leprosos, pessoas possuídas, né, por espíritos malignos, nenhum seguiu Jesus. Eles foram curados e foram embora. Né? Então, são exemplos para nós de atitudes contrárias ao próprio Evangelho. Né? A gente tem que ter essa persistência, justamente o contrário. Né? No sofrimento, nas aflições. Aí sim. Aí, realmente, eu vou estar provando a minha fé, igual a mulher aqui, cananeia. Né? Porque parecia para ela que Jesus não estava ouvindo. Mas Deus sempre nos ouve, né? Sempre. Nas nossas orações, e também tem uma frase de Jesus que ele fala assim: antes mesmo de tu pedires, seu Pai Celestial já sabe o que você precisa. Será que é outra frase assim que Jesus falou e quer dizer nada? Questão para a gente pensar. Né? Então, muito obrigado. Desculpe aí o avançar da hora, a gente teve uns probleminhas técnicos. Espero que todos vocês tenham uma boa semana. Boa noite. Depois de ouvir tantas passagens, relembrando o nosso mestre que esteve na terra, vamos levar para o nosso lar essas lembranças da persistência, da fé, da coragem de aceitar Jesus na nossa vida. Que esses ensinamentos, Senhor, fiquem no nosso coração, na nossa cabeça, com a vontade de nos tornarmos pessoas melhores. Agradecendo, Senhor, ao Alexandre que trouxe essas palavras, agradecendo essa casa bendita, os mentores, todos aqueles que trabalharam para que nos reuníssemos aqui nesta noite. Aproveitando também, Senhor, toda essa vibração de amor para distribuir, Senhor, com aqueles que ainda não te conhecem. Leva também, Senhor, nos lares, onde as pessoas estão clamando pelas suas bênçãos. Cuida, Senhor, de todos que estão nessa caixa de vibração, todos que estão ao relento, todos que estão perdidos, Senhor, por ainda não te conhecerem.
Pedimos também pelos passes que continuarão hoje. Pedimos pelo nosso retorno ao lar. Que Deus ilumine, nos guia e nos guarde, Senhor, para que possamos estar aqui juntos na próxima semana. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.